Olá, muito obrigado. Bem-vindo ao Jornada da Vida. Que maravilhoso ter aqui a sua companhia no Jornada da Vida de hoje, onde o programa recebe uma pessoa espetacular, preletora da Seiichi Noye. Graças ao ensinamento da Seiichi Noye, solucionou tantos problemas na tua vida e ela vai contar quais foram os problemas que ela, praticando o ensinamento da Seiichi Noye, conseguiu uma solução espetacular. Mora na cidade de Curitiba, no Paraná, Márcia Regina Catão. Muito obrigado, Márcia. Olá, Predator Enio, muito obrigada pelo convite. Muito feliz e emocionada de estar com vocês aqui no Jornada da Vida. Muito obrigado, bem-vinda. Que bom estar com você. Tudo bem? Graças a Deus, cada vez melhor, não é verdade? Cada vez melhor. Família também? Tudo ótimo, tudo na santa paz, em alegria, harmonia. São quantos irmãos, Márcia? Nós somos em três, Enio. Três irmãos. Eu sou a mais velha, tenho a minha irmã Luciana, que é a do meio, né? E o Paulo César, que você conhece, que também é preletor da Seiichi. A Luciana, ela mora onde? Aqui em Santos ou não? Não, a Luciana mora no Japão. Já No tem Japão? mais. Aham, tem quase 20 anos já. Nossa, que bênção. Meu genro é descendente de japonês, né? E eles Ah, estão lá já. que Resolveram mar... criar os filhos na raiz aí da família do esposo. Maravilha. Quem conheceu o ensinamento da Seiichi primeiro na família, Márcia? Na família foi a minha tia-avó, e quem trouxe nós para Seiichi foi ela, então levou a minha mãe pela reunião da Pomba Branca. Então, nós entramos na Seiichi pela reunião da Pomba Branca. Eu tinha uns 8 anos de idade aproximadamente, fazia mais ou menos um ano que meu pai tinha falecido. Minha mãe era bem jovem, aos 27 anos, 3 filhos e viúva. E aí vocês, desde criança, então, já participam da reunião da Seiichi Noye? Sim, Enio, nós tivemos a felicidade de poder ter conhecido a Seiichi, eu digo, aos meus 8 anos de idade, é, frequentei a Seiichi desde reunião de crianças, vamos dizer, né? Então, eu tive a felicidade de ter passado a reunião de crianças, juvenis, jovens, né? Você lembra da época da Associação de Jovens que você era o nosso querido presidente? Que nós aprendemos muito, diga-se de passagem, foi experiência para a vida toda, né? A Associação de Jovens, quando estava aí, você era o nosso presidente, foi a bagagem que eu trouxe para o ensinamento como liderança. Muito obrigada, viu? Naquela época tinha uns jovens doidos, assim como você, né? Faziam umas coisas que, pelo É, amor de Deus, né? Lotavam o Pacaembu, né? uhum. É que a gente tinha um chefe mais doido ainda, né? Não, não. Mas vamos lá. A Seiichi Noye, ela trouxe o que de bom para a vida da Márcia? Você disse Enio, agora eu há sempre pouco que foi a base da tua vida, da tua família. E o que significa isso, diretora Márcia? Eu sempre digo que assim, a minha família não seria a mesma se nós não tivéssemos conhecido o ensinamento, né? Eu tenho uma gratidão eterna à minha tia que nos trouxe a Seiichi já falecida, né? Mas hoje, se não fosse a Seiichi eu não teria estrutura, não teria o meu filho com a estrutura que eu tenho, empresas, né? A gente vê que quando nós conhecemos a Seiichi a minha família estava desestruturada, como comentei agora. A minha mãe tinha 27 anos, 3 filhos, nunca tinha trabalhado fora. Meu pai faleceu, teve uma doença e faleceu praticamente quase que imediato, né? E então minha mãe se desestabilizou, né? E ao conhecer a Seitonei, minha mãe entendeu que não era ela que ia criar os filhos, né? Nós éramos filhos de Deus e que Deus ia prover tudo da melhor forma possível para que ela tivesse condições de criar os 3 filhos que, vamos dizer assim, que foram confiados a ela pelo meu pai, né? Então, a State fez com que minha mãe fizesse com que nós entendêssemos que a capacidade de filho de Deus que existe dentro de cada um de nós, a vida do filho de Deus que existe dentro de cada um de nós, pudesse se manifestar e que a gente poderia conseguir tudo que a gente quisesse na vida. Tudo, tudo. Né? E minha mãe foi assim, foi uma mãe maravilhosa. Nós morávamos em Santos na época, e na verdade morava na Praia Grande e a regional nossa era em Santos. As reuniões de crianças eram em Santos nos sábados à tarde. Nós não tínhamos carro, nós tínhamos uma situação de vida bem, bem, bem
foi difícil quando meu pai faleceu, sabe? E minha mãe pegava o ônibus aos sábados, levávamos nós 3 escadinha, 8, 5 e 3 anos, né? E levávamos nós todas as tardes aos sábados para assistir reunião de crianças em japonês. E ela ficava lá fora sentada esperando. Então, assim, e isso foi com que nós íamos lá e a gente ainda gostava, né? Cantava em japonês, ouvia em japonês e achava interessante. Mas porque a verdade, ela transcende o idioma, e verdade, ela transcende, ela é transmitida através do amor, né? E lá nós encontramos o amor. Eu lembro que o professor, falecido professor Masaki, né, que a maioria de vocês, né, conhecem, né, na época, às vezes ele fazia reunião para nós lá na regional, e ele falava, né, você é filho de Deus, né, ele falava, né, aí ele falava, vai para a escola e vai caminhando e vai falando, né, sou filho de Deus, sou perfeito, sou maravilhoso, sou bondoso, sou um bom aluno. E aí quando nós voltávamos no sábado seguinte, ele perguntava se a gente tinha feito a tarefa de ir voltar para a escola falando coisas boas. E isso trouxe para minha vida. Então, até hoje, né, eu já sou jovem há mais tempo, e eu tenho o hábito de estar no carro dirigindo ou caminhando, e esse hábito que eu aprendi aos 8 anos de idade ficou gravado. Então, sou alegre, sou feliz, sou maravilhosa, somente coisas boas virão no dia de hoje. Isso ficou realmente, e norteou a minha vida, né? Aquilo que a gente aprende como criança acaba fazendo parte da estrutura, né? E isso eu trouxe para meu filho, né, na educação dele. Então, a minha família se transformou realmente através do ensinamento da Seitonei. Você falando agora, eu também estou me lembrando aqui, a gente tem muitas oportunidades de melhorar a nossa vida, aproveitando tempos assim preciosos, né, Márcia? Indo para a escola, a gente podia pensar tantas coisas, né? Falar tantas coisas. De repente, a gente é direcionado para usar o poder que a gente tem, né? Da palavra, do pensamento ao nosso favor. E eu também, o meu carro ainda é meio antigo, sabe? Tem ainda o CD, toca CD, sabe? E ali eu tenho um montão de palestras em CDs, né? Aí, a maior parte do tempo que eu estou utilizando o carro, sempre estou ouvindo palestra. Tem algumas lá que eu nem sei quantas vezes já ouvi. Meu Deus do céu, sabe? Mas é tão bom, né, Márcia? E já vira automático, né? Se falando em carro, em 2017, 2018, salvo engano, nós tivemos um seminário de 10 dias aqui na Academia de Curitiba, e eu fui coordenadora geral do seminário, né? Então, o preletor Jacione, que falou assim, Márcia, você vai ser a coordenadora do seminário 10 dias. Eu falei, preletor Jacione, 10 dias eu vou deixar de trabalhar. Ele, não, você vai vir para a academia. Eu falei, ó, eu combino o negócio, eu vou para academia, mas eu levo meu notebook para atender os meus clientes, combinado? Aí ele falou assim, tudo bem. Então, assim, nos intervalos eu atendi os meus clientes, que eu tenho agência de viagens, e então, janeiro, o pessoal, a gente mais atende quem já comprou, né? Então, eu precisava estar atendendo. E quem foi o orientador principal desse seminário foi o professor Paulo Fujinaga. E ele falou bastante sobre o treino do riso, a importância do treino do riso. Ele focou muito durante aqueles 10 dias, né? E eu tomei uma decisão quando eu saí daquele seminário, que eu, naquele ano, eu ia sorrir o máximo possível, eu ia fazer muito treino do riso. E aí eu cheguei em casa e pensei, onde eu vou encaixar esse treino do riso dentro das minhas atividades? E eu cheguei à conclusão que eu levava 25 minutos todos os dias da minha casa até o meu trabalho dirigindo. Então, durante um ano, eu criei uma prática. Eu entrava no carro, ligava a chave, a hora que eu virava a chave do carro, eu já começava. E aí, durante um ano, todos os dias, quando eu ia e voltava do meu trabalho, durante em torno de 20 a 25 minutos, talvez um pouco mais por causa do trânsito, eu ia na ida e na volta, né? E foi bem interessante, assim, aconteceram coisas maravilhosas, eu compartilhei com os dirigentes na nossa regional, alguns também começaram a fazer a prática de dirigir, sorrir, fazer o treino do riso enquanto dirigia, né? E assim, foi um ano maravilhoso, foi uma experiência, assim, que eu consegui conciliar, né? Às vezes a gente pensa, eu não tenho tempo, eu vou fazer 20 minutos de treino do riso, quando eu vou parar? Não é parar, é a gente adequar os lugares e o horário, né? Não tinha ninguém do teu lado? Estava sozinha no volante?
Então, quando eu estava com meu filho, com minha mãe, todo mundo tinha que entrar no esquema, né? Mas quando eu estava, às vezes, com um amigo ou um cliente, aí eu me comportava. Mas muitas vezes já peguei gente do carro do lado olhando, tipo assim, tá tão animada essa hora da manhã. Ô, Márcia, a Sidney também ela é muito forte nas orientações sobre educação dos filhos, né? No teu caso, também foi importante? Foi, Enio, foi especialmente importante porque, assim, eu fiquei 9 anos casada e meu filho, quando eu fiquei grávida, meu esposo ficou doente, eu estava grávida de 3 meses, ele teve um problema renal e eu passei a minha gestação inteira praticamente internada com ele. Há muitos anos atrás não era o hábito fazer transplante, então foram um dos primeiros transplantes que tiveram no Brasil foi dele. E quando meu filho nasceu, é, um ano depois ele faleceu, né? Então, assim, foi uma experiência bem complicada, porque eu tinha um filho de 1 ano, eu tinha perdido o esposo, eu tinha 3 empresas, nós tínhamos, né? Eu tinha mais de 100 funcionários, e nós tínhamos acabado de adquirir uma empresa, nós tínhamos uma dívida imensa para pagar, e então eu tive que conciliar, e foi o ensinamento da Seitonê que fez com que eu entendesse que, como empresária, Deus ia se manifestar através de mim, e como mãe, né, a capacidade de criar, o meu filho, se minha mãe teve 3, porque eu não teria um, né? Então, esse amor, esse ensinamento de reconhecer o filho como filho de Deus, de ensinar para ele que nós viemos nesse mundo para ser feliz e que nós estamos aqui para aprender todas as coisas, né? Eu tive algumas passagens assim, bem interessantes na educação do meu filho. Uma delas foi quando ele tinha mais ou menos uns 3 para 4 anos, ele perguntou para mim assim: mãe, por que que meu pai morreu? Por que que eu não tenho pai, né? Por que que os meus amiguinhos têm e o meu não está aqui? E aí eu, bem assim, baseado do que a gente aprende dentro da Seitonê, eu falei para ele assim, filho, cada um vem na vida com uma missão. E você escolheu os seus pais. Você escolheu a mamãe, você escolheu o papai, e você escolheu o aprendizado de, nessa vida, ter que estar convivendo com a mamãe sem o papai. Né? Então, assim, foi um aprendizado, é uma oportunidade, né, que seu pai veio para trazer a vida para você, para trazer para que nós dois pudéssemos continuar a experiência de mãe e filho, né? E essa experiência nós vamos viver o máximo possível, o de amor, para que a gente possa aprender o máximo também, né? Então, ele entendeu que desde pequeno que ele também escolheu, né? Essa oportunidade de ter, não conviver com o pai, né? Mas manter e ter o amor e reconhecer que o pai dele veio com a missão de trazer ele aqui na face da terra, para que nós dois, como mãe e filho, pudéssemos estar vivendo essa experiência também sem a presença do pai, né? Então, essa foi uma parte muito importante, porque ele compreendeu, né? E não ficou revoltado, porque às vezes os filhos compreendem, acho, porque eu não tenho meu pai, porque o coleguinha tem, né? Maravilha. Ô, Márcia, E eu você teve um posso, problema? eu posso só Pode completar uma falar. questão sobre educação que eu acho bem Sim, interessante? por Me favor. lembrei agora. Meu filho, ele sempre foi autodidata. Então, assim, sempre gostou de ler. E é interessante, né? Como que se formou essa educação dele? Desde pequeno, eu sempre falei assim, a gente aprende, né, nos livros da Seitonê, filho, basta uma vez que você leia, que você veja, que você ouça, que você nunca mais vai esquecer. E quando você precisar, você vai lembrar. Então, eu sempre ensinei ele todos os dias, quando ele ia para a escola, que era dessa forma, que ele não se preocupava, que tudo fazia parte dentro dele. E passaram-se os anos, e ele sempre foi dentro do ensinamento, né, aprendendo isso. Bom, ele estava com 16 para 17 anos num seminário de jovens aqui na academia de Curitiba.
E o preletor Fernando Rufino estava fazendo uma palestra para os jovens, né? E ele falou isso, né? Jovens, basta uma vez que vocês leiam, que vocês ouçam, que vocês nunca mais vão esquecer quando vocês vão prestar vestibular, quando vocês vão fazer alguma coisa, né? E aí foi bem interessante. Terminou a palestra, ele pegou o celular e me ligou: Mãe, aquilo que você me ensinou a vida inteira, o preletor Fernando Rufino acabou de falar na palestra. Eu falei: que bom, é verdade, né? Mas é bem isso mesmo, né? A nossa mente não esquece mesmo. Não, E não. quando a gente deixa ela alertada para isso, ela te responde a hora que você precisa. É Que verdade, é bom. verdade. Você teve um probleminha na vista, né? E tinha a possibilidade de ter sérios problemas, mas graças à prática da Seitonoye, tudo mudou. Mas antes de falar sobre isso, na vida sua de empresária, de que maneira a Seitonoye te orienta? Bom, eu frequento o ciclo da prosperidade, né? Já tem alguns anos, já muitos anos eu já faço o ciclo da prosperidade. Na verdade, eu já venho desde do Jovens Empreendedores lá do DJE, na Associação dos Jovens, né? Aí, hoje eu já estou na prosperidade aí no ciclo. Que a Seitonei, ela vem nos orientar que o nosso empreendimento é o empreendimento de Deus. E quem administra o nosso empreendimento, né, é Deus através de nós. Então, todos os atos e as atitudes que a gente toma dentro da nossa empresa deixa de ser algo egoístico, né, algo para mim, e sim para beneficiar o maior número de pessoas, né? Então, quando a gente entende que a empresa da gente, ela é administrada pelo amor de Deus e que vai fazer o bem para o maior número possível de pessoas, a gente passa a entender que é uma administração diferente, né? Estava comentando com você que quando o meu esposo faleceu, nós tínhamos uma empresa, tinha 3 empresas, né? E uma delas nós tivemos uma situação que nós éramos uma franquia, uma autorizada, né? Tipo uma franquia, e a diretoria dessa bandeira nos chamou, me marcou uma reunião comigo, querendo fazer alguns ajustes, né? Logo quando ele faleceu, que eu meio que dei uma balançada, uma perdidinha na coisa, e aí eu lembro que eu falei, meu Deus, eu vou para essa reunião, o que eu vou fazer? Aí eu lembrei, né, no quê? Livro dos jovens, né? Meu livro de cabeceira. E o mestre fala no livro dos jovens, né? Ao você praticar a meditação Shinsokan, quando você tem algum tipo de orientação, pratica a meditação Shinsokan com um caderninho, de uma folha, uma caneta do lado, e quando vir a orientação, você já para e escreve, não perde a oportunidade. Eu lembro que naquele dia nós levantamos de manhã, meu irmão Paulo César estava morando conosco ainda, né? E fomos praticar meditação Shinsokan, eu, minha mãe e ele na sala. E meu irmão falou: pega a caneta e o caderno, porque na hora do Shinsokan, Deus vai te orientar como que vai acontecer a reunião. E começamos a praticar meditação Shinsokan, meu irmão foi conduzindo, e aí começou a vir a ideia, né, a orientação divina, né, olha, aí eu peguei o caderno, o papel e escrevi, né, isso, tudo que veio, do jeito que veio na minha cabeça, né, que fui orientação, terminou o Shinsokan, falei pro meu irmão, a reunião tá pronta. Aí ele falou, então tá, passa, limpa a reunião, que a mãe vai arrumar o café e nós vamos pra reunião. Eu falei, tá bom. Então, cheguei na reunião, tinham, acho que umas 8 ou 9 pessoas, uma de cada departamento. Aí começou a reunião, eu falei assim, olha, eu gostaria de primeiro ter a palavra, poderia me expressar? Aí o diretor responsável da regional falou assim, lógico. Aí eu falei, olha, eu preparei um discurso para vocês, né, uma ata da reunião, então eu gostaria do departamento tal, nós vamos agir dessa forma, departamento tal, assim, e elenquei as situações que eu queria, que eu apresentei como solução. Aí eu falei, bom, a palavra é de vocês. Aí ele começou a chamar um por um de cada departamento, né? Bom, acho que dos 8 ou 9 que tinham lá, todos falou, não, o que eu ia pedir para ela já trouxe a solução, o que eu ia pedir para ela já trouxe a solução. Conclusão, uma reunião que seria talvez um puxão de orelha, vamos dizer assim, né? Acabou se tornando harmoniosa, porque eu já acabei, Deus me orientou com que eu trouxesse a solução de todas as situações, antes até de ter que passar por uma situação constrangedora, né? Então, Deus sempre orienta, né? Quando eu entro na minha empresa, todos os dias, a primeira coisa que eu faço é a oração do empreendimento,
né? Agradeço todos os dias os meus clientes, os meus fornecedores, os meus colaboradores. Todos os dias, então, após eu agradecer os meus clientes, os meus fornecedores, eu faço a revelação da grande harmonia e para que então a gente possa começar o nosso dia de trabalho, né? Então, pautado nisso, em oração, Deus sempre me orienta. Toda vez que eu tenho uma situação, a primeira coisa que eu falo, Deus, né, anjo orientador do meu empreendimento, como eu devo agir nesse momento, né? Como eu devo agir da melhor forma para que a gente possa fazer com que todos possam estar harmoniosos e tudo ajustado, né, no seu devido lugar. Tem muitos que, antes de iniciar o seu trabalho na empresa, eles também leiam a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade também, para a felicidade do empreendimento, dos fornecedores, dos clientes, dos funcionários, Uhum, né? Eles uhum. entram um pouquinho mais cedo só para fazer essa oração. Eu acho isso fabuloso, maravilhoso. Não sei se Nós você... fazemos nós fazemos também registro Santuário Roso com o sobrenome de todos os clientes. Então, o meu cliente entrou, comprou uma viagem, um passeio, aquela família ela recebe um registro do Santuário Roso uma vez por ano. Maravilha. Ô, prefeitora Márcia, sobre então o problema que você teve na visão, né, nos olhos, Uhum, uhum. o que aconteceu, como que a Ceitionete ajudou aí na solução? É, a gente pensa que, tipo assim, né, as coisas, agora tá lá, é preletor, não tem mais problema, tá tudo ajustado, né? Então, assim, eu tive Covid em junho do ano retrasado, né? E foi um pouco severa a situação. E assim que eu saí da crise do Covid, eu tive baixa acuidade visual. Eu sempre fui míope, né? Já desde os meus 8 anos de idade, e míope de alto grau. E com o Covid, acabou acelerando o processo de catarata. Então, eu cheguei a ficar com quase 20% da visão só, sabe? E já não conseguia dirigir, algumas atividades da Seitianoye acabaram sendo prejudicadas, assim, eu tive que dar uma suspendida, vamos dizer, né, principalmente à noite, tal, para dirigir. E comecei a procurar os médicos e o diagnóstico que eu tinha era assim, Márcia, nós temos duas situações. Se você fizer a cirurgia, a sua córnea é extremamente fina, então ela não vai aguentar, então você vai perder a visão porque a córnea vai estourar, né? Vamos dizer assim, numa palavra mais simples, tá? E se você não fizer, você não vai ter visão porque a catarata deixa cego e a pessoa não enxerga. Então, conclusão, o diagnóstico era o cego, né? Tipo assim, ou antes ou depois, né? Bom, inclusive o dia que eu tive esse diagnóstico nós estávamos numa reunião do ciclo aqui de Curitiba. Eu levei esse diagnóstico para os meus amigos, para a diretoria, e falei para compartilhar que todos pudessem orar, orarmos juntos, né? Que nós somos irmãos, né? E quando um orar pelos outros é muito bom, né? Então, compartilhei isso na reunião e falei que eu tinha certeza que a solução ia sair. Porém, eu tinha passado quase todas as clínicas aqui, todo mundo falava, Márcia, não tem, não tem. Para você imaginar, uma das médicas em setembro do ano passado falou assim para mim, ó, vamos agendar em janeiro para me ver se você ainda está enxergando, que era em janeiro desse ano, né? Aí eu falei, bom, o que a gente vai fazer? Pôr ensinamento em prática. Falar para você que eu não fiquei com receio, medo, fiquei, né? Mas no primeiro momento a gente assusta, mas depois a gente volta, né, para a verdade, né? Peraí, eu sou filha de Deus. Esse corpo foi criado à imagem e semelhança do Pai. Perfeito, né? Então, e a gente aprende a se tem uma situação, tem uma solução. Nunca vem uma situação separada de uma solução. Sempre tem que ter uma solução, né? E aí eu fui numa consulta da médica, eu falei, doutora, tem algum lugar no mundo que tem solução para isso? Falei para ela. Tem algum país? Ela falou, Márcia, alguém tem que inventar ainda. Eu falei assim, então tá. E saí de lá. E vim no carro pensando, né? Falei assim, bom, se a gente aprende na Seitianoye, se todas as ideias estão no universo, e se alguém tem que inventar, então essa ideia já está no universo. E se já está no universo, eu vou começar a orar
para os médicos oftalmológicos, né, que que Deus possa manifestar e que eles sintonizem com uma solução para esse problema, né? Falei, que bom, eu tenho até janeiro para alguém descobrir, né? E comecei, então, todos os dias incluir nas minhas orações e visualizar que no mundo de Deus, criado perfeito por Deus, já tinha solução e que os médicos já tinham encontrado essa solução. E incluindo as minhas orações normalmente. E um dia eu estava fazendo meditação Shinsokan de manhã, como faço todos os dias, né? E de repente vi assim, lembra, né, da reunião, né, da empresa, vi assim, Márcia, entra na internet e digita todo o teu diagnóstico. Abri o computador, sai tem melhoração, fui lá, digitei tudo. Aí apareceu que tinha uma técnica que tinha sido desenvolvida no Hospital de Olhos de Miami, de fazer cirurgia de catarata sem corte, sem dar ponto. Aí eu fui entrar e descobri que tinha um médico daqui de Curitiba que fazia parte da equipe. Aí entrei em contato, né, com a clínica, a secretária falou assim para ela, não tem consulta. Eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso de uma consulta. Expliquei para ela. Aí nós conseguimos agendar uma consulta por alguns dias depois. Fui fazer essa consulta com o doutor. Ele falou assim para mim, olha, Márcia, a princípio eu digo para você que a tua vista esquerda a gente já perdeu, tá? Acho que não compensa mexer, porém a direita a gente vai conseguir recuperar. Falei, bom, para quem não tinha nenhuma já tá com uma, né? Já saí de lá super feliz, né? Realmente grata, sabe? Grata. E ele falou, mas dia 17 você volta aqui, nós vamos fazer uma bateria de exames com os médicos da clínica, para a gente ter esse diagnóstico. Aí voltei, dia 17, fiz os exames, no dia 25 do mesmo mês saiu o diagnóstico, né? E ele falou assim para mim, olha, nós vamos conseguir recuperar as duas vistas, né? Então, nossa, uma emoção, chorei muito de gratidão, né? Então, foi uma técnica que totalmente sem invasiva, não deu ponto, entrou com tipo um caninho por trás, tirou um órgão, colocou uma prótese, não deu ponto nenhum, e fiz uma cirurgia em janeiro, na outra vista em fevereiro, e assim, quando eu tirei o tampão do olho, eu comecei a chorar, porque eu estava enxergando o mundo como eu nunca tinha visto na vida, né? Então, assim, só gratidão, né? Gratidão a Deus que traz essa oportunidade de a gente se manter calma. E hoje, o que eu sempre usei óculos desde pequena, hoje eu não uso nada, não estou enxergando tudo normalmente, né? E aí a gente em casa, conversando com meu irmão, né? Aí o Paulo César falou assim para mim, Márcia, você, a vida inteira, o seu sonho sempre foi não usar mais óculos, né? E Deus usou até esse expediente para você fazer essa cirurgia, para você poder realizar seu sonho. Então, até isso vejo do lado positivo. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, às vezes, mesmo tudo na nossa vida, a gente tem duas formas de enxergar, ou o lado negativo, ou o lado positivo, né? Então, quando a gente passa a entender que tudo trouxe um resultado bom, tudo veio para um bom aprendizado, a vida passa a ser vivida de uma forma diferente, né, Enio? Verdade, Márcia. Te ouvindo agora, a gente percebe que para Deus tem solução para tudo. Quando a gente faz a nossa parte, Deus faz a dele também, né? Tudo, Né, Enio, tudo. Tudo, tudo, assim, não existe, que nem o professor Masaharu Taniguchi fala, né, na nossa vida profissional, na empresa, no empreendimento, na família, na harmonia, né, quando acontece uma situação, junto com ela, o universo todo já vem trabalhando para que tudo vem se regenerando. Agora, se nós, naquele momento, se a gente começa a reclamar, começa a ver o lado negativo, aquela força espiritual, aquele amor de Deus da regeneração, da recuperação, ele começa, em vez de formar o amor para unir novamente, né, ele começa a criar, vamos dizer assim, uma infecção, né, e começa a separar, né. Então o amor, ele vai unir, a gratidão, a fé, isso vai fazer com que tudo venha se regenerando. Isso se encaixa em todos os momentos, em harmonia, no empreendimento, né? Às vezes a gente vê empresários, nossa, minha empresa está assim,
É só mudar a postura mental, é só agradecer, é só trabalhar com amor, é só olhar o que a gente pode fazer pela humanidade, que tudo começa a ajustar no seu devido lugar, né? Maravilhoso, Márcia. Que bom ouvi-la. Parabéns aí pelo seu êxito, né? Parabéns aí por praticar com tanta seriedade o ensinamento da Seita Noye. E é graças à prática, à vivência do seu dia a dia, que o resultado aparece e vai aparecer sempre, já apareceu, né? Parabéns mesmo, muito obrigado por estar no Jornada da Vida. Eu que agradeço. Seita Noye é prática, né, Enio? Exatamente. Ela é prática. A gente pode ler os livros, ler a coleção Verdade da Vida, andar com o livro embaixo do braço, mas se você não pôr em prática, ela fica morta, né? Não adianta. É prática, é prática. Seita Noye é prática. Já que a Seita Noye é prática, né, Márcia? Então a gente vai pedir aí para você que acompanha a Jornada da Vida, se inscreva se ainda não é, por favor, e também compartilhe os vídeos da Seita Noye do YouTube, para que mais e mais pessoas que ainda não tiveram contato com a Seita Noye, os que tiveram também, né, possam aprender ou se aprimorar ainda mais na prática do ensinamento da Seita Noye, ensinamento esse que leva a todos nós o caminho do sucesso, da felicidade, da paz e da prosperidade. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, preletora Márcia, por estar com a gente. Muito sucesso, muito êxito aí na vida aí de empresária, e que um dia a gente possa estar viajando juntos aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Com certeza. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e o convite de estar no Jornada da Vida. Muito obrigada. Muito obrigado. Em 2024, comece os 366 dias do ano maravilhosamente bem. Adquira as Palavras de Luz 2024, preceitos diários para si e para quem você estima. Todas as manhãs, na sua casa ou no seu trabalho, você literalmente vira a página. Renova as energias duplamente, ao ler as mensagens e pelo simples fato de deixá-las ali, expostas, de modo que elas preenchem o ambiente com vibrações de alegria e otimismo, atraindo assim a boa sorte. Logo nas primeiras horas do dia, ao atualizar a mensagem, você recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2024, preceitos diários, nos formatos de parede e de mesa, em condições super especiais. Historicamente, conhecido como um grande veículo propagador da Seita Noye, ajudando a torná-la conhecida no Brasil inteiro ao longo dos anos. São incontáveis os relatos daqueles que, ao exporem as palavras de luz, viram tudo fluir harmoniosamente bem em todos os aspectos. Para mais informações sobre como adquirir, acesse nossa livraria virtual livraria.sni.org.br ou pelo WhatsApp 11 5074 4180. Você também encontra comparecendo presencialmente em uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website sni.org.br. Palavras de Luz 2024, preceitos diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!